Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Cavalcante que está falando e vamos a mais uma videoaula do curso básico de Linux. Nessa aula eu vou ensinar vocês como instalar o Linux do pendrive. Na verdade eu vou fazer um pouquinho diferente, como copiar uma imagem ISO, fazer download lá do site do fabricante e passar para o pendrive para a partir daí poder instalar numa máquina física se for o caso. A gente vai fazer isso com Linux Server, mas pode ser qualquer distribuição de Linux. Vamos fazer com Linux Server Ubuntu 16.04. Então vamos lá, o que a gente vai aprender nessa videoaula? Vamos aprender a baixar, onde baixa o software que faz a cópia do ISO, copiar para o pendrive, instalar o sistema operacional e, se for necessário, o particionamento correto. A gente baixa o software de cópia do ISO para o pendrive nesse caminho aqui, ó, o NetBootin. E para baixar o Ubuntu Server é nesse caminho aqui. Então vamos fazer as cópias propriamente dita. Estando aqui no site o NetBootin, é só você vir aqui em Downloads e fazer download desse software. Eu não vou fazer download de novo porque eu já acabei de fazer. Então você faz download para Windows, para Mac e para Linux. Você usa o que for melhor para você. Para fazer download do Ubuntu, é só vir aqui no Ubuntu. Eu vou usar agora o server. Você vem aqui na parte de server e faz download aqui do Ubuntu Server. É só ir seguindo, né? É um passo a passo, não tem erro não. Só ir clicando em downloads. Em determinado momento vai começar a fazer o download da ISO. Aqui, ó, 667 MB. Vou cancelar porque eu já tenho. Eu tenho esses softwares aqui. Eu já tinha baixado, ó, Ubuntu 16 Server e o softwarezinho que faz a cópia da ISO. Eu vou executar o software que faz a cópia da ISO. Dou um sim. O que eu preciso para fazer a cópia? Se eu não tiver baixado a ISO, eu posso selecionar aqui em cima a distribuição e a versão que eu quero que ele vai baixar para mim. Mas como eu já baixei, que eu acho mais prático, clico aqui embaixo em Disk Image, seleciono a ISO que eu baixei, no meu caso 16.04 Server, clico em abrir, escolho aqui o pendrive, ó, USB Drive, escolho o pendrive e dou OK. Agora aqui a questão é só esperar um pouco, que ele vai fazer a descompactação e a cópia dos arquivos, depois vai instalar o bootloader e termina. Então vamos só aguardar um pouquinho esse processo para continuar. Então o processo chegou ao final, ó. Instalou, instalação completa. Simples assim. Se você der um exit agora e você for lá no Windows Explorer dar uma olhada no pendrive, você vai ver que ele não está mais vazio. E tem toda uma estrutura de arquivos agora. Bom, então o que você teria que fazer para instalar isso numa máquina física? Você iria até a máquina física, lá com o seu pendrive, colocaria esse pendrive lá no USB e se o teu sistema, se o teu hardware ele já está programado para iniciar pelo pendrive, aí você já viria essa tela aqui quando você reinicializasse o computador. Se ele não tiver, se estiver iniciando pelo disco, aí você pode apertar as teclas que permite você selecionar a ordem de boot. Por exemplo, no meu computador aqui é F12, tem computador que é F10, tem computador que é F2, então tem que dar uma olhadinha no seu computador. A partir do momento que você inicia pelo pendrive, basicamente você vai escolher essa opção aqui, ó, Install Ubuntu. E aí o processo vai ocorrer sem problema algum. Eu vou mostrar para vocês a instalação do Ubuntu Server, a que você iria fazer se fosse numa máquina física. Então vamos lá. Vou lá no VirtualBox, deixa eu pegar o VirtualBox aqui. Eu já deixei pronto aqui uma máquina no VirtualBox Server, mas eu vou fazer a instalação propriamente dita nessa máquina. Se você não sabe criar uma máquina no VirtualBox, dá uma olhadinha na outra videoaula que a gente ensinou como criar a máquina do desktop. Vai ser extremamente parecida. A única coisa que eu vou fazer nessa máquina aqui é colocar a mídia de instalação. Vou ver aqui em armazenamento, no CD-ROM, e vou escolher aqui onde está meu ISO
No meu caso está aqui, ó, Ubuntu 16.04 serve AMD ISO, porque eu já usei uma vez. Se você nunca usou, você vem aqui, seleciona, vai lá no diretório onde está o ISO. Só lembrando, isso é só aqui no VirtualBox. Se você for fazer numa máquina real, você leva o pendrive que você acabou de fazer e espeta ele nessa máquina. Então vamos iniciar a instalação. Eu vou ligar aqui o Ubuntu Server para a gente ver o processo todo de instalação. É um processo bem simples. Vamos lá. Aqui você escolhe Português do Brasil. Nessa tela você escolhe instalar o Ubuntu Server. Nesse ponto agora a gente vai definir algumas coisas como idioma, selecionar a linguagem. Você pode dizer para ele que você quer continuar com a instalação na linguagem selecionada, só dá um Yes. Teclado, Português Brasil, novamente Português Brasil. Está detectando hardware. Ele vai pedir também para a gente criar usuário, definir fuso horário, algumas coisas desse tipo. Mas a maior parte do processo é copiando arquivo. Essa parte que demora realmente um pouco mais. Pode ver que ele começa a fazer uma carga de componentes. Vamos aguardar um pouquinho. Nessa parte aqui eu vou definir o nome. Vou botar o Ubuntu Server. Tá? Não vou inventar muito não. Ubuntu Server, só dar um Tab e clicar em continuar. Ele quer um nome completo. Eu vou botar Cavalcante. Cavalcante novamente. Senha. Vou botar aqui uma senha. Senha arroba 123. Vamos de novo. Senha arroba 123. Bom, se é para encriptar a pasta pessoal, pode encriptar, pode criptografar. Fica mais seguro com criptografia. Vai fazer agora a questão de configurar a hora, né? Ele já encontrou que meu time zone é São Paulo. Então vou manter isso aqui. Vou definir sim. Se o seu não for, você clica não, escolhe o time zone mais adequado. Agora vai vir uma parte mais longa de cópia. Mas antes da cópia você tem aqui o particionamento. Esse primeiro método é o mais simples, que ele vai dividir o disco em uma partição de troca, né, que é de swap, e uma raiz, onde vai estar tudo dentro dessa raiz. A manual é o que eu fiz na aula passada. Como eu fiz na aula passada a manual, dessa vez eu vou escolher o modo mais simples. Vamos usar o disco inteiro. Aqui é só dar OK para aceitar as alterações. Aqui também é só dar um sim para aceitar as alterações. E o processo, a maior parte dele agora vai ser copiando dados para o disco. Esse processo vai demorar um pouquinho. Nesse ponto aqui ele pergunta se você precisa de um proxy para acessar a internet. Eu não preciso, então eu vou deixar em branco e vou clicar em continuar. Ele vai fazer algumas buscas na internet e continua o processo. Nesse ponto aqui a gente define se quer que o sistema se atualize automaticamente ou você vai fazer isso manualmente. Eu prefiro fazer manualmente, então vou botar aqui sem atualizações automáticas. E o processo continua. Aqui eu posso instalar algum software servidor, tipo DNS, o LAMP, que é o PHP, MySQL, e o Apache, o servidor de e-mail, Postgre, Samba. Eu vou escolher só instalar o OpenSSH e vou dar um continuar, mas eu poderia instalar outras coisas. O processo ele continua, processo de cópia e instalação de arquivos, vai demorar mais um pouquinho. O processo aqui agora está perguntando se a gente deseja gravar o inicializador, né, o carregador de inicialização chamado GRUB no registro mestre de inicialização, no MBR. Bom, se essa for a sua única instalação, você não precisa nem se preocupar. Se for só a instalação do seu servidor única, você não precisa se preocupar nem com isso. Então você dá um sim. Caso não seja, você tem que verificar se ele detectou os outros sistemas operacionais que já existiam na sua máquina. Se ele detectou sem problema,
você pode também continuar sem problema algum, tá? A instalação está finalizando, né? Já está chegando no final. Nesse ponto aqui, a configuração ela foi encerrada. É só dar um continuar. Ele vai finalizar uma outra coisa e já vai pedir para a gente reiniciar o nosso sistema. Já está requerendo o reboot. Agora é só aguardar. Aqui já está instalado. Botar o Ubuntu. E o processo de instalação terminou. Simples assim instalar o Ubuntu Server em um computador. Tá? Vocês podem perceber que é bem diferente do Ubuntu Desktop no sentido que aqui a gente não tem uma interface gráfica. Eu vou logar aqui com o usuário que eu criei, Cavalcante, botar a senha 123 e o processo finalizou, beleza? Deixa eu botar aqui ls, onde eu tô, pwd, ls-l, show de bola, sistema instalado perfeitamente, lsb release-a para ver qual é a versão do sistema, 1604, codename Xenial. Show, né? Bom, essa aula eu mostrei para vocês como a gente consegue colocar uma ISO dentro do pendrive com esse software, o NetBootin. Fizemos a instalação só para ver como é do Ubuntu Server. Não tem nenhuma novidade em relação ao Ubuntu Desktop. A única diferença é que a interface para você fazer isso é realmente diferente. Chegamos ao final. Se você gostou da nossa videoaula e quer ficar atento a todas as nossas novidades, clique aqui e se torne um aluno VIP, que eu vou mandar mensagem para você quando coisas novas estiverem surgindo. Conheça o nosso blog, clicando aqui embaixo. Gostou do vídeo? Curte ele e compartilha com os amigos, que você vai estar ajudando a gente, vai estar ajudando você também, porque o canal vai crescer em conteúdo. Obrigado por tudo, pelos comentários, pelas críticas construtivas e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima videoaula, sucesso para todos!